Alô vocês, alunos e alunas do sétimo ano, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Prontos aqui para a nossa Lesson 11, nossa 11ª aula remota, galera. Aqui é a nossa 11ª aula à distância. Muito bem, pessoal, e hoje nós veremos Questions and Answers, perguntas e respostas. Nós aprenderemos a fazer perguntas básicas em inglês e também a respondê-las, tá certo? É um assunto essencial, pessoal. Eu peço aqui que desde o início vocês copiem tudo, prestem bastante atenção, tá certo? Olha só, a primeira coisa que talvez vocês achem diferente ou achem estranho é que em português, na verdade, nós somos ótimos atores quando fazemos perguntas. Olha só, em inglês eu tenho aqui, I am Brazilian. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Beleza. Em inglês, I'm Brazilian. A entonação aí não vai fazer diferença alguma. Já em português, eu digo, eu sou brasileiro. E se eu quiser perguntar, eu tenho que dizer, eu sou brasileiro? Eu acredito que todos vocês já passaram por isso em algum momento da vida de vocês na escola. O professor ou a professora pediu que vocês lessem um texto, aí você vai lendo lá. Você pega o texto e faz. Hoje está chovendo. Aí quando chega no final, você vê que tem uma interrogação. Aí você, não, não, não. Aí volta e faz. Hoje está chovendo? Então, pessoal, o que marca aí, o que indica para o nosso ouvido em português, se é uma afirmação ou se é uma resposta, é o tom que a gente fala, é a inclinação que a gente faz quando faz uma pergunta. Hoje está chovendo, certo? Aqui em inglês isso não vai acontecer. Mas espera aí, se eu não tenho a entonação, como é que eu vou saber quando é uma pergunta ou quando é uma afirmação? Vamos começar com as afirmações aqui, ó. I am Brazilian, eu sou brasileiro. She is a doctor, ela é uma médica. They are friends, eles são amigos. Olha só, pessoal, eu tenho destacado aqui o verbo to be. Sempre, sempre, sempre. Se você vai fazer aqui, transformar aqui uma frase afirmativa numa interrogativa, a primeira coisa que devemos fazer é olhar se tem verbo to be. Nas 3 situações aqui eu tenho. Se tem, é até mais fácil. Olha o que a gente vai ter que fazer. Lembra dos nossos pronomes pessoais? I, you, he, she, it, we, they. Lembrando, aqui poderia ser João, Marcos, Pedro, Carol e Lucas, não interessa. Poderiam ser nome de pessoas também. Aí você tem que relembrar da nossa tabelinha do verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Eu sei que eu sempre estou pegando aqui no pé de vocês em questão dessas tabelinhas. Mas, pessoal, é por isso que muita gente acaba lá no ensino médio e faz. Eu estudei inglês a vida inteira e não aprendi o verbo to be, porque não aprendeu isso daqui, certo? A hora que tirar aí 10 minutinhos, sentar em algum lugar e ficar I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, nunca mais esquece. Aqui, pessoal, é a forma afirmativa, ó. Eu sou, eu estou, você é, ou você está, ele é, ou ele está, ela é, ou ela está, isto é, ou isso está, nós somos ou nós estamos, eles ou elas são, ou eles ou elas estão. Então, aqui é a nossa forma afirmativa. Não importa o tamanho da frase, se é uma frase grande, se é uma frase pequena, a única coisa que nós faremos aqui para formar perguntas é trocar a posição. Olha só, agora eu vou começar com o verbo to be e depois eu vou colocar o sujeito. Com essa mudança, já é uma pergunta, tá certo? Lembra que em português, quando a gente faz a entonação, a gente sabe que é pergunta? Aqui, quando começar com o verbo to be, o seu ouvido já vai saber. Are you? Opa, you are, afirmando. Are you? Está perguntando. Então, automaticamente, você vai praticar tanto, você vai ver tanto isso, ouvir tanto, ouvir tanto, ouvir tanto, que quando alguém começar com are, opa, o seu ouvido já vai mudar a chavezinha e vai dizer, lá vem uma pergunta. Então, vamos dar uma olhada aqui nos exemplos, tá certo? Temos aqui Neymar,
Desculpa eu sempre usar Neymar, vou ser sincero com vocês, eu não sou muito chegado a futebol não, eu não conheço nenhum jogador da seleção, o único que eu conheço, aliás, não conheço, né? O único que eu sei quem é Neymar, então por isso que eu sempre uso ele aqui, nada que, não que eu goste dele, nada disso, só porque realmente não conheço nenhum outro. Então olha aqui, temos aqui Neymar, I'm Brazilian, I'm Brazilian, eu sou brasileiro, I'm Brazilian. Se eu quero interrogar, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Se eu quero transformar essa frase, que aqui está como uma afirmação, em interrogação, eu devo trocar, ó, o meu verbo to be deve vir para frente e a minha pessoa deve ir para o lugar dele, ok? Ficando mais ou menos assim, ó. Deixa eu limpar aqui. Então, em vez de dizer I am Brazilian, eu deveria dizer Am I Brazilian? Am I Brazilian? Eu sou brasileiro? Se você for traduzir ao pé da letra sou eu brasileiro, essa troca do sou eu brasileiro já vai mostrar para eles que é uma pergunta. Cuidado na tradução. Na tradução você traduz eu sou brasileiro, aí você faz a entonação. Quem resolveu esse negócio da entonação de uma forma bem interessante foi o espanhol. Em espanhol, você já inicia a pergunta com um sinal de interrogação ao contrário, né? Aí você já entra interrogando, não faz que nem a gente faz em português, quando chega no final da frase que descobre que era uma pergunta. Mas aqui, ó, quem vai dizer para você em inglês que é uma pergunta é a posição do verbo to be. Am, opa, o ouvido já está me dizendo que é uma pergunta. Outra questão agora é a resposta. Veja, em português é comum você responder com o mesmo verbo que foi perguntado, né? Pergunta assim para você: você é brasileiro? Aí você responde: sim, eu sou. Você é brasileiro? Sim, eu sou. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Então, se você pergunta para alguém: eu sou brasileiro? A pessoa vai lhe responder: sim, você é. Eu sou brasileiro? Sim, você é. Então, o que vai acontecer aqui em inglês também, ó. Eu sou brasileiro? Sim, você é. Yes, you are. Yes, you are. Sim, você é. Certo? Não precisa colocar mais nada aqui, pessoal. Caso você queira, também não existe nenhuma lei que proíba. Você pode dizer, yes, you are Brazilian. Mas se você mandar aqui um yes, you are, já está de bom tamanho. Digamos que não seja, e se não for brasileiro, o que acontece? Então eu pergunto, eu sou brasileiro? E a pessoa me responde, no, you are not. Não, você não é. Se eu não sou brasileiro, não, você não é. Cuidado com essa troca, pessoal. Se eu perguntei se eu sou, e você me responde, não, você não é. Ou, sim, você é. Por isso que mudou aqui, ó. Agora, é o mesmo verbo to be, só a forma que é diferente. Aqui eu estou usando am, porque é I, e aqui eu estou usando are, porque é you. Mas aqui é tudo verbo to be. Lembra da tabelinha? Por isso que é importante conhecer a tabela. Vamos para o próximo exemplo, que é mais fácil. Olha só agora, temos aqui uma médica. She is a doctor. She is a doctor. Estou afirmando. Não adianta, viu, querer enganar. She is a doctor. Vai ficar apenas cantando, mas vai. Eu sei que em português a gente pergunta cantando. Como é que eu vou mandar Snap do prato? Tenho que postar. Qual é a senha do Wi-Fi? Pois é, mas em inglês não dá certo, tá bom? Em inglês é realmente com a posição do verbo to be. Então a pergunta fica: Is she a doctor? Is she a doctor? É ela uma médica? Então, quando eu escutar o is she, eu já sei que é. Porque o is veio antes do she, eu já sei que é uma pergunta. Beleza? E quem faz a pergunta quer a resposta. Yes, she is. Yes, she is. Sim, ela é. Ela é uma médica? Yes, she is. Sim, ela é. E se ela não for? Eu posso responder no, she is not, da forma comum. No, she is not. Ou eu posso fazer a forma contraída aqui ainda, ó. No, she isn't. No, she isn't. Is she a doctor? Yes, she is. No, she isn't. Ela é uma médica?
Sim, ela é. Não, ela não é. Muito bem. Próximo exemplo. Tenho aqui agora, ó. They are friends. Eles são amigos. Olha lá. Eles são amigos. They are friends. Se eu quero interrogar, eu preciso mudar a posição. Eles são amigos? Eles são amigos? Então, are they friends? Are they friends? Em inglês não precisa de entonação, tá certo? Ó, they are friends, are they friends? Quem indica que a interrogação é a troca, tá bom? Então, se eu estou perguntando agora, eles são amigos? E eu quero dizer que sim, yes, they are. Sim, eles são. Aprende essa estrutura, ó. Sim, eles são. Se eu quero dizer que eles não são, então como eu devo dizer? No, they are not. Ou a forma contraída. No, they aren't. No, they aren't. Ok? Pode perceber, pessoal, que a estrutura não vai mudar, ó. Só vou mudar as pessoas de quem nós estamos falando. Mas aqui, ó, a estrutura é sempre a mesma. Eles são amigos? Sim, eles são. Não, eles não são. E é assim que nós vamos formar perguntas e respostas quando eu tenho o verbo to be. Essas são as famosas perguntas de sim ou não. Existem outros tipos de perguntas, usando os nossos auxiliares, WH questions, certo? Que nós podemos fazer numa próxima aula várias perguntas diferentes, até mesmo no presente, no passado, no futuro, usando alguns auxiliares. Aqui eu só quero que você entenda a estrutura para nunca mais errar. Muito bem, e quando não tem verbo to be? E aí? Por exemplo, you like pop rock. Você gosta de pop rock. Beleza. He speaks English. Ele fala inglês. Ótimo. She plays basketball. Ela joga basquete. Muito bem. E agora? Se eu não tenho verbo to be aqui, como é que eu vou formar uma pergunta? Como eu formo perguntas sem ter verbo to be? Pessoal, aqui vai entrar agora em ação o verbo auxiliar, o verbo que vai auxiliar, que vai ajudar a gente aqui a poder fazer a pergunta. E o verbo auxiliar que usaremos aqui será o verbo do. Do, quando vem nessa posição, olhe, depois do sujeito, depois da pessoa, é o verbo fazer. Ele significa o verbo fazer na sua forma afirmativa. Eu faço, você faz, ele faz, ela faz, isto faz, nós fazemos, eles ou elas fazem. Porém, quando nós mudamos a posição, se o do vem antes da pessoa, mesma coisa do verbo to be, lembra? Quando começar com do ou com does, você, opa, é uma pergunta. E por que eu tenho do e does? Porque, pessoal, na nossa terceira pessoa, o verbo sofre uma inclinaçãozinha. Lembra da terceira pessoa, viu? Essa regra eu já tenho também insistido bastante com vocês, para vocês não esquecerem. Vamos aqui para os nossos exemplos, olha. Temos um rapaz ouvindo música e aqui temos a frase. You like pop rock. Estou afirmando, não estou perguntando. Agora eu quero perguntar. Se eu não tenho verbo to be aqui, eu vou precisar de um auxiliar. Pessoal, não tem verbo to be, vai precisar de um auxiliar, tá bom? Sempre. O auxiliar em questão que nós estamos usando por enquanto é apenas o do. Então, ó, do you like pop rock? Do you like pop rock? Você olhou a frase, não tem verbo to be, não tem nenhum outro auxiliar, você vai sempre colocar o do ou does. E quando eu ouvi o do agora, ó, do you, opa, ouvi o do, já sabe que é pergunta. Do you like pop rock? Yes, I do. No, do not, ou a forma contraída, no, I don't. Pessoal, mesma coisa, a gente troca aqui, ó. Você gosta de pop rock? Sim, eu gosto. Ô, professor, mas do não é gostar. Verdade. Do não é gostar. Mas a pergunta foi feita com do, ó. Nós usamos do na pergunta, então nós também devemos usar o do na resposta. Certo? Olha ele aqui, ó. O do também na resposta. E fica mais ou menos assim, pessoal. Esses exemplos que eu estou usando são exemplos pequenininhos. Mas nós podemos também perguntar, ó, você gosta de ouvir pop rock com seus amigos após a escola? Veja bem. Então, para você não ter que responder, yes, I like to listen pop rock with my friends after school.
E você não tem que dizer, sim, eu gosto de ouvir pop rock com meus amigos. Basta você responder, yes, I do. Não importa o tamanho da pergunta. Se for de sim ou não, você pode responder apenas, yes, I do. Certo? Então, o do vai indicar que você está aqui afirmando tudo que foi perguntado ou aqui que está negando tudo que foi perguntado. Certo? Copiando aí, galera, importante para você poder entender. Do you like pop rock? Yes, I do. No, I don't. Ou no, I do not. Beleza? Seguindo, próximo exemplo. Temos aqui um rapaz e he speaks English. Olha só esse speaks aqui. Por que tem essa letra S? Porque estamos falando de terceira pessoa. Se eu sei que aqui é terceira pessoa, eu já sei que não vou usar do. Qual é o auxiliar que eu devo usar então? Does. Olha a pergunta. Does he speak English? Does he speak English? Pessoal, aí eu pergunto, cadê a letrinha S que estava aqui? Quando nós aplicamos a regra da terceira pessoa, ela é aplicada apenas uma vez. Se o do já virou does, então eu não preciso aplicar aqui no verbo novamente, tá bom? Então já apliquei aqui a regra da terceira pessoa, o do já virou does. Então, does he speak English? Quando eu ouvi o does, eu já sei que é pergunta. E como eu vou responder aqui de uma forma afirmativa? Vou responder yes, he does. E de uma forma negativa, no, he does not. Ou ainda contraindo, no, he doesn't. Olha lá, ele fala inglês? Sim, ele fala. Yes, he does. Não, ele não fala. No, he does not. Ou no, he doesn't. Aí você pode querer questionar. Ô, professor, he does é falar? Não, estamos usando does, porque é o mesmo auxiliar que foi usado na pergunta. Você nunca pode usar o do aqui, o does aqui, nem o does aqui. Você nunca pode trocar. Se é does, se é do, é do. O mesmo auxiliar da pergunta será o auxiliar da resposta. Por isso também o verbo to be. Se você usou o verbo to be na pergunta, você deve usar o verbo to be na resposta, tá certo? Cuidado com essa regrinha do S aqui, pessoal. Terceira pessoa é a regra que mais derruba vocês aí em atividades e até um problema que o pessoal não entendeu lá atrás, no início, e vai tocando, fazendo de qualquer jeito. Vocês têm que saber, ó. Se você vai aplicar a regra aqui no does, o speak perde o S. Tranquilo? Vamos mais um aqui para praticar. Olha aqui, temos uma menina jogando basquete. She plays basketball. Olha a letrinha S aqui de novo. Ela joga basquetebol, estou afirmando. Se eu quiser perguntar, aqui não tem verbo to be, então eu preciso mais uma vez do auxiliar. O auxiliar será do ou does. Se é terceira pessoa, é does o auxiliar. Então, she does play basketball. She does play basketball. Ela joga basquetebol? Se a resposta é afirmativa, yes, she does. Sim, ela joga. Se não, no, she does not. Ou contraindo, no, she doesn't. No, she doesn't. Certo, pessoal? Então, ó, copia, presta atenção nas regras que eu estou falando, faz algumas anotações também, que é muito importante. É um conteúdo aqui bem básico, mas que ele vai dar a base para você fazer qualquer pergunta depois com qualquer auxiliar. Se você sabe usar o do, se você sabe usar o does, você vai usar o should, o could, o may, o might, o must, não importa, qualquer auxiliar depois você vai saber usar. Aprendeu a usar esse, você vai conseguir fazer pergunta com qualquer auxiliar. Beleza? E essa aqui foi a nossa aula sobre Answers and Questions, sobre perguntas e respostas. Eu sei que existem vários, eu acabei de falar aqui, existem perguntas onde você mora, qual é o seu nome, de onde você é. Mas se você não souber essa base, formular as perguntas, você não vai conseguir fazer perguntas mais complexas, tá certo? Eu espero que mais para frente a gente possa fazer perguntas mais complexas, usando auxiliares, usando WH questions. Mas hoje é a nossa base para que vocês saibam formular perguntas com e sem verbo to be. Ok? Se for sair de casa, pessoal, máscara, sempre, não esqueçam. Outra coisa muito importante, vocês que têm mais intimidade com a questão tecnológica, mais facilidade de lidar com tecnologia, ajudem pessoas da sua casa a poder acompanhar o calendário de vacinação da prefeitura.
tá certo? Acompanha lá a agenda, fica de olho para que a pessoa não perca o dia da vacinação, tá certo? Vamos todos fazer aí a nossa parte. Thanks for watching the video. I hope to see you here at the next class and see you later.